E aí, oitavo ano, a gente está aqui para nossa segunda parte da aula de hoje, tá? Nessa segunda parte, a gente vai estudar um pouquinho, né? A gente vai continuar nossos estudos sobre a questão do espaço. A gente vai ver que todos nós temos nossos lugares preferidos nos diversos locais que a gente habita. Então a gente tem nosso lugar preferido na escola, nosso lugar preferido na nossa casa, nosso lugar preferido na casa de algum amigo. Então a gente sempre vai ter o nosso lugar preferido. Assim como vai ter um lugar que a gente não gosta de estar. E seja esse sentimento que o lugar passa pra gente, seja um sentimento bom ou um sentimento ruim, ele sempre vai estar relacionado com a nossa memória. Se eu gosto de algum lugar, tem alguma coisa a ver na minha memória que me faz gostar desse local. Se eu não gosto de um local, tem alguma coisa relacionada à minha memória também, certo? Então essa questão do sentimento que a gente estabelece com algum local, ele se refere à nossa memória, tá? Na aula de hoje a gente vai conhecer mais um filósofo. A gente vai ver um filósofo francês que se chama Gaston Bachelard, certo? Ele viveu entre os anos de 1884 até 1962. Ele vai escrever um livro que chama A Poética do Espaço, que ele vai fazer algumas percepções sobre o espaço. E, né, então vai ter 5 trechinhos aí desse livro, ok? Todo poeta dos móveis, todo poeta dos móveis sabe por instinto que o espaço interior do velho armário é profundo. O espaço interior do armário é um espaço de intimidade, um espaço que não se abre para qualquer um. Então, olha só, ele está falando que o espaço interior de um armário ele é um espaço de intimidade que ele não abre para qualquer um. Ou seja, ele está falando da sensação que o dono de um armário ele tem com aquele armário, ou seja, é um sentimento particular que o dono tem com aquele armário, porque é, traz uma sensação de intimidade, né? Uma sensação que só ele tem uma relação com aquilo, que aquilo significa algo para ele, tá? Então ele está chamando a atenção para um móvel de uma casa, que é o armário onde o dono que vai ter uma relação particular com ele, tá? Que vai trazer algum sentimento, tá? O segundo, os móveis complexos construídos pelo operário são um testemunho sensível de uma necessidade de segredos, de uma inteligência do esconderijo. Não se trata simplesmente de guardar as 7 chaves um bem. Não há fechaduras que resistam à violência total. Toda fechadura é um convite para o arrombador. Então, olha só, ele está falando que os móveis complexos construídos pelo operário são testemunhos sensíveis de uma necessidade de segredos. Ou seja, ele está se referindo ao fato do operário em si. Ele está falando que o operário constrói o móvel, certo? Só que o operário, naquela época, ele está se referindo ao final do século XIX, meados do século XX, não existia leis trabalhistas, tá? Tava começando a surgir os sindicatos, estava começando a ter essa reivindicação aos direitos trabalhistas. Então, o operário naquela época ele era muito explorado, né? Então, ele está relacionando esse fato do operário ser explorado naquela época pelo fato do operário construir um móvel, certo? Ele constrói esse móvel, o operário, por conta que ele tem necessidade de segredos. O que seria necessidade de segredos? O fato dele ter que trabalhar, dele ter uma casa para sustentar ou alguma coisa assim, certo? Então, o Gaston Bachelard está chamando a atenção no caso do ato do operário ter que produzir o móvel, certo? Por fim, né, o outro trechinho. A consciência de estar em paz em seu canto propaga, por assim dizer, uma imobilidade. A imobilidade irradia-se. Um quarto imaginário se constrói ao redor do nosso corpo, que acreditamos estar bem escondido quando nos refugiamos num canto. As sombras logo se tornam paredes. O móvel é uma barreira, uma tapeceira é um teto. Então, olha só esse terceiro parágrafo, que interessante que ele está chamando a atenção. Ele fala que estar em paz em um canto é ter uma imobilidade. Então, está falando que quando a gente está em um canto, a gente está imóvel. Mas, né, um quarto imaginário se constrói ao redor de nosso corpo. Então, quando a gente está no nosso canto, imóvel, né, instável, né, de uma forma imóvel, um quarto imaginário vai se construir ao nosso redor.
né, onde a gente acredita que a gente vai estar bem escondido, a gente vai estar se refugiando em determinado canto. Então olha que legal, então ele está falando, ele não está se referindo a um local em si da casa, ele está falando que quando a gente está em um local da nossa preferência, que a gente se sente confortável, a gente está criando um quarto imaginário que é uma forma de refúgio, que é uma forma de esconderijo, certo? É isso que ele quer falar nesse terceiro parágrafo. No próximo, né, na página 16, fala assim: o texto revela imediatamente sua razão de ser. O teto revela imediatamente a sua razão de ser. Cobre o homem que teme a chuva e o sol. Os geógrafos sempre mencionam que, em cada país, a inclinação do telhado é um dos sinais mais seguros do clima. Compreende-se a inclinação do teto. O próprio sonhador sonha racionalmente. Para ele, o telhado pontiagudo corta as nuvens. Todos os pensamentos ligados ao telhado são claros. No sótão, vê-se a nu, com prazer, o forte arcabouço do vigamento. Arcabouço do vigamento seria uma estrutura feita de vigas, pode ser de ferro ou de madeira, de uma construção. Participa-se da sólida geometria do carpinteiro. Então agora, nesse trecho, ele está se referindo ao teto. Ele está falando que o teto ele revela, né, ele revela o porquê que ele serve. Ele serve para cobrir, né, o homem da chuva ou do sol. É a função do teto. E além do mais, ele fala, né, que em determinado país, determinada região, o teto é de um jeito por conta do clima daquele local. Por exemplo, na Europa, a maioria das casas, né, os tetos são assim, para que quando neva, né, neve fique no teto, mas depois ela vai se derretendo e vai escorrendo, para que ela não afunde o teto, né, se nevar muito. Então ele está falando, né, sobre essa questão da relação, né, da geografia, do clima, com a construção dos tetos. Mas além do mais, ele está falando assim, ó, o próprio sonhador sonha racionalmente. Para ele, o telhado pontiagudo corta as nuvens. Todos os pensamentos ligados ao telhado são claros. Então está falando aqui que o sonhador, o telhado para o sonhador, uma pessoa que sonha, ele é o topo, que é a partir do telhado que a gente consegue ver o mundo, que a gente consegue refletir. Tá? Ele está falando isso, que o telhado é como se fosse a nossa cabeça, como se fosse o nosso cérebro, né, onde vem nosso pensamento, que é daqui que a gente consegue, né, fazer essa reflexão a partir do mundo, tá bom? No último parágrafo, né, mais extenso, vai falar assim, ó, em caixas sobrepostas vivem os habitantes da grande cidade. Entre suas quatro paredes é uma espécie de lugar geométrico, um buraco convencional que mobiliamos com imagens, com bibelôs e armários dentro de um armário. O número da rua, o algarismo do andar fixam a localização do nosso buraco convencional. Então, olha só, ele está falando, né, que em caixas sobrepostas vivem os habitantes das grandes cidades. Ele está falando de um apartamento, né, do prédio, que em caixas, né, como se fosse, ele tá se referindo ao apartamento a caixas. Então ele fala que em caixas, umas sobre as outras, né, apartamentos uns sobre os outros, vivem os habitantes da grande cidade. Né? Por exemplo, vamos usar São Paulo como exemplo. São Paulo tem vários prédios, porque não tem mais como construir em volta, né? Eles têm que construir para cima. Então, é várias caixas, umas sobre as outras. E dentro dessas caixas ele vai falar que é o nosso buraco convencional, porque a gente mobília com imagens, com bibelôs e armários dentro de um armário. Então ele vai falar que o prédio é um armário e a gente mora dentro do armário e dentro do armário a gente vai colocar mais armário. Olha que curioso. Continuando. Mas nossa morada não tem nem espaço ao redor, nem verticalidade em si mesma. Sobre o chão, as casas são fixadas com asfalto, para não afundarem na terra. A casa não tem raízes. Os arranha-céus não têm porão. Os elevadores destroem os heroísmos da escada. Já
não há mérito em morar perto do céu. Tudo é máquina, e a vida íntima foge por todos os lados. As ruas são tubo, onde os homens são aspirados. Então ele está fazendo uma comparação, ele está falando que sobre o chão as casas são fixadas em asfaltos, para que elas não afundassem na terra. Então está falando da existência dos asfaltos. A casa não tem raiz, tá? Ela tá falando que a casa não é uma árvore, que ela não tem raiz, tá? Por mais que ela seja alta, ela não tem uma raiz como uma árvore. Os arranha-céus não têm porão. Vai falar que os apartamentos, eles não têm porão, tá? Porque em cima do seu apartamento vai ter outro apartamento. Os elevadores destroem os heroísmos da escada, tá? Acho que deve estar relacionando com algum livro, com algum filme, de ter um certo heroísmo, né? De salvar alguém na escada, né? Tá falando, ou se não tirar a questão física da escada em si, tá? Né? Pelo fato do elevador facilitar a vida das pessoas. Já não há mérito em morar perto do céu, né? Então tô falando que não tem mais importância, né? Morar tão alto. Tudo é máquina e a vida íntima foge por todos os lados. Então tô falando que sempre tem máquina, então a gente não consegue ter nossa mais, não, tem mais, não consegue mais ter a nossa intimidade. E além do mais, ele fala que as ruas são tubo onde os homens são aspirados. Então tá falando que as ruas, né, é um lugar onde os homens são aspirados, ou seja, para onde as pessoas têm que ir para trabalhar, para comprar, enfim. Então essa, ele está falando do caso, ele tá falando no caso de um apartamento em si, certo? Então, em cada parágrafo do texto, ou ele está falando de uma parte da casa, né, de um apartamento, do teto, de um armário, ou do operário em si, né, de construir algum móvel, a necessidade que o operário tem de construir um móvel, e também da questão da segurança que a gente tem quando a gente está em um lugar que a gente se sente confortável, ok? Bom, depois eu vou pedir para vocês responderem o número 1 e o número 2, apenas. No número 1, olha o que ele está falando. Cada parágrafo do texto trata de um espaço, um cômodo, uma parte de uma edificação, um móvel, etc. Então a gente vai ver, é o que eu acabei de falar, cada parágrafo vai tratar de um espaço, seja um cômodo, uma parte de uma edificação, né, no caso, referindo ao seu apartamento, um móvel, né, falando do armário, etc. Que constrói uma sensação. Que constrói uma sensação que não trata de um espaço físico, com exceção de um. Então, nesses parágrafos, né, vai ter, vai falar, né, de um espaço e aí vai construir uma sensação que não trata de um espaço físico, com exceção de um. Qual parágrafo não trata de um espaço físico, e sim de uma sensação que constrói um espaço? Então, dos parágrafos que a gente leu, qual deles que não vai falar, certo, do, que não trata de um espaço físico, certo? Que não trata de um apartamento, que não trata de um móvel, que não trata de algum cômodo da casa. E sim de uma sensação, olha só a palavra, sensação que constrói um espaço. Qual desses parágrafos, então, que vai estar tratando de uma sensação, né, da construção do espaço? E na número 2, quanto aos demais parágrafos, né, os outros 4, Bachelard apresenta neles suas impressões sobre determinados espaços. Relacione a cada um deles, indicando no quadro a seguir uma palavra ou expressão que sintetize a impressão de Bachelard. Ou seja, então está falando, né, que nos demais parágrafos, né, vai ter sua impressão sobre esse determinado espaço, certo? Qual que vai ser a impressão que ele vai ter quando ele se refere a um armário, certo? Qual vai ser, né, a questão do sentimento? Qual vai ser a impressão que vai estar passando isso para o leitor? Qual assim, a impressão que vai estar passando para o leitor quando a gente lê o parágrafo que fala dos móveis complexos? Qual vai ser a sensação que ele passa para o leitor em relação, né, quando fala no parágrafo que está falando sobre o teto? Qual vai ser a impressão que ele vai estar passando para o leitor quando vai falar do parágrafo, né, sobre o prédio de apartamentos, certo? Então é isso, vocês vão
resumir em uma palavra ou mais de uma palavra é, a impressão, certo? Que está passando pro leitor, beleza? É só isso que vocês têm que fazer. Então, tem que ler com muita atenção, tá? Esses textos, porque eles são complexos, não são fáceis. Lembre-se, mas eu quero que vocês entendam que ele está se referindo a espaços, certo? E sensações que eles possuem, e sensação que ele possui com esses espaços que ele está se referindo, tá bom? Então, é isso que vocês vão ter que fazer. Se vocês tiverem dúvida, pode me mandar mensagem pelo WhatsApp, pelo ClassApp ou pelo Facebook, certo, pessoal? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição, certo? E por fim, a número 3, agora escolha um espaço ou objeto de sua casa que provoque em você alguma sensação. Conforto, aconchego, medo, desafio, etc. Redija um texto sobre esse espaço ou objeto, seguindo o roteiro a seguir. Então, vocês vão escolher um espaço ou objeto da casa de vocês que provoca alguma sensação. No primeiro parágrafo, vocês vão descrição física ou material desse espaço ou objeto, bem como sua função. Certo? Então, vocês vão descrever como que é esse objeto, como que é esse local e qual é a sua função. Segundo parágrafo. Sensações que provocam em você. O que esse espaço provoca em você? Qual é a sensação que ele te provoca? E terceiro parágrafo. Se possível, identificação das causas da sensação provocada. Se não souber, apresente hipóteses. Então, nesse terceiro parágrafo, vocês vão colocar, então, as causas, né? Por que meu quarto me dá uma sensação de segurança? Certo? Então, vocês vão colocar o motivo, né, dessa sensação que esse local transmite para você. Beleza? Esse texto não precisa ser grande, não precisa ter uma redação, não, uma redação, eu quero um texto na qual vocês vão descrever, certo? Essa relação aí. No caso, a número 3, então, ela é pessoal, tá? Mas eu vou querer ler os textos de vocês. Então, vocês podem me mandar escrever e me mandar foto, tá? Pelo WhatsApp. Ou se quiser, quem preferir escrever pelo Word e me mandar por e-mail, fique à vontade também. Os que for escrever à mão e for me mandar foto pelo WhatsApp, eu peço, tá? Que tentem escrever grande, tá? Com a letra legível, um pouco grande. E tentem, né, colocar a foto numa qualidade boa, para ficar mais fácil para ler. Tá, pessoal? Então é só esses 3 exercícios que vocês vão ter que fazer. O 1 e o 2 e o 3, né, da página 16 e 17, e ler o que está na página 15, certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, me chame, fique à vontade para chamar no WhatsApp, no Facebook ou no WhatsApp. Beleza, pessoal? Bons estudos. Tchau, tchau. Até mais.